Vamos abrir nossas Bíblias para fazer a leitura. Esse é um texto que se encontra no Evangelho de Marcos e em Mateus. Nós vamos ver que nesse texto contém alguns trechos que não estão no Evangelho de Marcos e de Mateus. E nós vamos ver a narrativa sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca o seu coração nesta hora, para que possamos fazer essa leitura. Alguns dos seus discípulos estavam comemorando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levantados à presença de reis e governantes. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam.
Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos pela tua santa palavra, pela oportunidade, ó Deus, que temos de lê-la nesta manhã e pela oportunidade que temos agora, Deus, de voltar nossas mentes, nossos corações à reflexão da tua palavra. Lhe rogo, ó Pai Celeste, que o teu Santo Espírito ilumine aos nossos corações, primeiramente o meu para anunciar a tua vontade, ao dos meus irmãos para compreender a tua vontade, e a de todos nós ao sairmos daqui a vivermos a tua palavra. Encoraja-nos nesta manhã, desafia-nos, exorta-nos, transforma-nos, para vivermos sempre dentro do teu querer, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. A narrativa apocalíptica, ela faz parte de toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, em especial nos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas maiores já nos falavam de coisas que iriam acontecer para o povo de Israel e também nos falam de coisas que estão para acontecer em nosso tempo. O Senhor Jesus, então, usa desse recurso, dessa linguagem, para esclarecer os propósitos de sua vida e esclarecer o seu ensino. Este é o último grande discurso do Senhor Jesus. E neste último grande discurso do Senhor Jesus, ele faz um discurso extremamente apocalíptico. Mas nós precisamos entender que a primeira coisa que Jesus diz, ele não anuncia a data e hora, ele anuncia fatos que irão acontecer, relatos de coisas que estão por vir. Segunda coisa, o Senhor Jesus faz um alerta à igreja para compreender qual deve ser a sua postura diante desses fatos. E o terceiro grande ensino do Senhor Jesus é para que o nosso coração esteja ligado ao céu. Então, diante desses três anúncios, nós vamos refletir nesta manhã. A primeira parte, então, fala dos acontecimentos dentro da sua era e pós a sua morte, fatos próximos dele. E é interessante que essas narrativas nós vamos ver aqui do verso 5 até o verso 17. Nós vamos ver essa narrativa de coisas que estão para acontecer breve, após a sua morte. Então Jesus anuncia, primeira coisa que estão para acontecer, não se encante com as coisas da religião. É a primeira advertência do Senhor Jesus. O texto diz então que os discípulos estavam olhando para o templo de Jerusalém e eles estavam encantados com o templo de Jerusalém. Vamos entender que o templo de Jerusalém foi um sonho de Davi, realizado por Salomão, destruído por Nabucodonosor, reconstruído por Esdras, destruído novamente por Antíoco, e agora ele foi reconstruído por Herodes o Grande. Mas nessa reconstrução, ele reconstrói um templo formidável, um templo com muito ouro, com muitas pedras preciosas, e os discípulos estão ali. É neste lugar que Jesus está passando essa sua última semana,
Todos os dias ele vai a este templo e ele está fazendo seus últimos grandes discursos. E é interessante que Jesus faz esse alerta: não se encante com as coisas da religião, porque nós estamos sempre encantados com as coisas da religião. Não sei se você é igual eu e a minha família, mas todas as vezes que nós vamos em alguma cidade histórica, nós vamos nas igrejas históricas daquela cidade. Nós ficamos realmente encantados. Uma igreja que me encantou muito foi uma igreja que eu e a Soraya estivemos lá na cidade de Arica, no Chile. Nós chegamos lá, tinha uma porta que ela é datada de 1670. Uma porta de quase 10 metros de altura. Impressionante aquilo. Para abrir a porta é necessária 3 pessoas para abrir aquela porta. Nós fizemos a visitação. Quando você entra dentro daquela igreja, você fica maravilhado de pensar que aquela arquitetura, aquela engenharia foi realizada antes de tudo que nós temos hoje em dia. Uma catedral enorme, mas quando você está lá na frente e a pessoa pode falar, quem está no fundo é capaz de escutar sem nenhum tipo de aparelho de som. Eu fiquei encantado com aquilo. Os discípulos estavam encantados com o Templo de Jerusalém. É a semana da Páscoa, então acontece uma grande visitação ali em Jerusalém. E muitas pessoas iam para esse templo para contemplar tudo isso que Herodes o Grande tinha feito. Porque Herodes o Grande, ele fez essa região da Judéia e da Galiléia se unir em prol desse templo, por meio de toda a exploração religiosa que ocorria dentro do templo. E assim a religião naquele período estava sendo usado como uma massa de manobra para conter as confusões que existiam no meio do povo de Israel. Porque no meio do povo de Israel existiam 4 grandes partidos. Existiam os fariseus, os saduceus, os zelotes e também tinham, esqueci o quarto, os publicanos. Mas os zelotes eram a força armada, eram os guerrilheiros, os terroristas, aos quais Barrabás vai fazer parte deste grupo. Então, Jesus ele chega nesse meio de conturbações políticas, sociais, e mostra para os seus discípulos: não se encante com as coisas da religião. Hoje, o que nós estamos vivendo é um período de grande encantamento religioso. É impressionante como as pessoas estão se encantando com a religião. Foi construído um templo lá em São Paulo, onde estima-se que gastaram-se quase 250 milhões de reais para ser uma cópia fiel ao Templo de Salomão. Foi construída aqui em Brasília 2 grandes catedrais, uma catedral ecumênica e a catedral da cidade. A catedral ecumênica, se você for lá fazer uma visitação, já estive lá, é impressionante aquela catedral. É impressionante as coisas que estão lá dentro, como que é luxuoso aquilo. E muitas das vezes a igreja está se encantando com isso. Lógico, o nosso Deus merece o melhor? Sim, merece o melhor. Mas o templo não pode ser uma inversão. Ele não pode ser a prioridade principal da igreja. É isso que Jesus está dizendo. O principal ensino de Jesus é o seguinte: nós precisamos ter o reino em nosso coração e em nossas vidas, não é o templo. O nosso esforço maior não deve ser o templo. Por isso então que ele diz que esse templo vai ser destruído. E esse templo vai ser destruído então pelo oficial do Império Romano, Tito, que faz um cerco à cidade de Jerusalém e destrói esse templo em 5 dias, e não fica pedra sobre pedra. Nesse cerco a Jerusalém, Tito, ele estima-se pelo historiador Flávio Joséfo, que ele deve ter matado cerca de 6 milhões de pessoas nesse cerco.
E Jesus então diz: não se encante com isso, não se encante com a religião, porque isso não pode ser o centro da tua vida. Em outras palavras, o tijolo e a pedra não pode ser o centro da tua vida. A beleza desta terra não pode ser o centro da tua vida e da tua experiência religiosa, da tua experiência com Deus. Aí os discípulos perguntam: quando que vai acontecer isso? Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, o tempo está próximo. Não o sigam. Não o sigam. Queridos irmãos, a maior batalha da igreja, desde o seu tempo primitivo, é a luta contra as heresias. É a luta contra o falso ensino. É a luta tentando tirar o coração das pessoas do evangelho e da palavra de Deus. Tirar o coração e a mente das pessoas do entendimento da palavra de Deus e gerar assim religião e gerar assim pessoas que seguem cegamente um líder, uma pessoa, para levar essas pessoas para um tipo de nível de exploração. Isso ocorre muito, infelizmente. Mas o pior tipo é um tipo de fanatismo religioso. Tanto no século passado como no século atual, nós temos visto esse tipo de fanatismo religioso. Fanatismo religioso que levou pessoas até se praticarem suicídio coletivo. E Jesus está dizendo: cuidado com aqueles que tentam apresentar um evangelho novo, uma ideia nova sobre o evangelho. E eu fico espantado disso, porque o nosso ouvido é assim, nós sempre estamos sedentos pela novidade, por uma coisa nova. Só que o evangelho, a novidade do evangelho é o Espírito Santo em nós. A novidade do evangelho é Cristo Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou, sendo o primeiro a ressuscitar dos mortos e que hoje está sentado nas mansões celestiais e reina e reinará para todos sempre. Essa é a novidade do evangelho. Eu vivi períodos muito engraçados na história da igreja, nesse período da década de 80 até hoje. Então eu vivi o período dos gravetos que brilhavam nos montes. Eu estava nessas reuniões para ver os gravetos brilhando. Eu vi os dentes se transformando em dentes de ouro. Eu estava nessas reuniões para ver os dentes de ouro. Eu vi as reuniões onde o Espírito Santo se manifestava poderosamente, quando a pessoa soprava e um monte de pessoas caíam. Eu estava nessas reuniões. Eu vi o surgimento do grito e do alarido, da alegria do Espírito. Eu presenciei o canto dos pássaros no Espírito. Não estou falando de coisas que eu ouvi falar, coisas que eu estive presente. E uma característica singular em tudo isso é que não tem foco em Jesus. Todos esses movimentos não têm foco em Jesus. Se você quer saber se é um movimento sério, o foco tem que ser iniciar em Jesus, continuar com Jesus e terminar com Jesus. Porque essa é a nossa novidade. Houve um período em que a igreja estava adorando somente o Espírito Santo e entendendo que o Espírito Santo veio para nos levar a conhecer Jesus Cristo. Eu vejo muitos crentes que estão, de fato, se distanciando cada vez mais por causa de um ensino errado. Eu vi o surgimento da teologia da prosperidade. Eu vi o surgimento da teologia da confissão positiva. E todas essas coisas têm uma finalidade apenas: o homem, a satisfação do homem, o prazer do homem. O prazer do homem em coisas espetaculares e coisas diferentes. E queridos, isso é capaz de ser feito em qualquer grupo. Esse tipo de ludibriação, esse tipo de indução é feito em qualquer grupo. Mas levar a pessoa a ter uma decisão definitiva de seguir a Jesus e viver com Jesus, essa obra é muito difícil. Por isso que a igreja, ela precisa ser fiel.
Por isso que Jesus está advertindo para os seus discípulos: não se encantem com a beleza da religião, não se encantem com os novos ensinos. Vocês precisam permanecerem fiéis. Olha o que ele diz no verso 19: é perseverando que vocês obterão a vida. A corrida cristã, ela tem a ver com a qualidade da sua corrida, e a qualidade da sua corrida significa que você começa com Cristo, permanece em Cristo e terminará com Cristo. Se não é Cristo, você tem que jogar fora, querido irmão, querida irmã. Tem que jogar fora. A prioridade é Ele. A exaltação é Ele, a glória é dEle e é para Ele. As advertências de Jesus ainda não param sobre isso. Jesus diz aqui no verso 9, ele diz: é necessário que primeiro aconteçam essas coisas mas o fim não virá imediatamente. Então Jesus ele faz uma parada temporal, nos esclarecendo então que o Apocalipse, ele faz parte de uma história que vai seguir para esses discípulos. O Apocalipse se inicia então na história da igreja com a derrocada de Jerusalém, a destruição do templo. Aí nós estamos nesse período que se chama apocalíptico. Essa semana eu estava vendo um debate com um dispensacionalista. E eu fico assim, acho muito interessante ouvir dispensacionalista. Porque dispensacionalista está sempre criando um fato novo, uma ideia nova. E a maioria dessas ideias são heresias. Então marcam datas, essas coisas, né? O principal desses dispensacionalistas é Ellen White. Ellen White chegou a marcar a data da volta de Cristo por 3 vezes. E aí ela inventou, então, a ideia do arrebatamento secreto. E depois, então, vai haver um outro arrebatamento e vai haver 3 arrebatamentos. Queridos irmãos, a Bíblia não está dizendo isso, está dizendo para nós que são 2 momentos. Um momento quando ocorre a destruição de Jerusalém e agora esse momento que nós estamos vivendo. Vamos viver isso até quando, pastor? Não sei, se Jesus mesmo não marcou a data, quem sou eu para querer marcar alguma data? Se alguém marcar alguma data, querido irmão, foge, porque isso aí tem... Eu vou falar uma coisa dura, vocês podem achar uma coisa dura, mas é uma coisa dura e necessária. Esse não é de Cristo. E o que não é de Cristo é de Satanás. É produzir engano, produzir religião, produzir heresia. Cristo, nós precisamos ensinar e viver o que Cristo disse e o que Cristo ensinou. A Bíblia, pastor, não contém toda a verdade. Não contém toda a verdade, mas toda a verdade que está nas Escrituras é a verdade necessária para as nossas vidas. Amém, igreja? É a verdade necessária. Eu não preciso de uma revelação a mais. Eu não preciso de um profeta a mais. Eu não preciso de alguém que tenha alguma experiência a mais. Porque a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente para você, querido irmão e querida irmã? Você precisa entender isso. Pastor, se queimasse todos o Antigo Testamento, não tem problema, a Bíblia continuaria sendo suficiente. Se queimasse todas as cartas de Paulo, a Bíblia continuaria sendo suficiente. Se queimasse 3 dos 4 evangelhos, a Bíblia continuaria sendo suficiente, porque ela é a palavra de Deus. Mas agora eu quero te dizer, queimaram isso ao longo da história, não por uma vez ou 2 vezes. Começa lá em Roma, quando o próprio Nero, ao incendiar Roma, ele mandou queimar os livros da fé judaica. E isso seguiu-se anos e anos e anos e anos, e até o século passado e até o século presente. Neste século presente, estão cada vez mais jogando fora a palavra de Deus. Estão se esquecendo que
são os princípios dessa palavra de Deus que norteou todo o Ocidente. São esses princípios de direitos humanos baseados nas Escrituras, baseados na palavra de Deus. Esses princípios de justiça social que estão baseados na palavra de Deus. E tudo isso fez com que nós tivéssemos essa experiência de sociedade democrática que nós vivemos. E tudo isso baseado à luz da palavra de Deus. E agora estão tirando Deus. Não estão querendo deixar Deus. Eu me lembro alguns anos atrás que foi feita uma lei na Câmara dos Deputados que era para tirar todos os símbolos religiosos das repartições públicas, porque as repartições públicas, o Brasil é um estado laico, então não poderia ter símbolos religiosos. Mas parece até ser uma coisa meio lógica, e eu vi muitos cristãos querendo defender isso, que isso é uma coisa meio lógica, mas nós não podemos nos esquecer que a nação brasileira, a primeira coisa que foi feita nisso que se chama Brasil, a primeira coisa que foi feita uma prece a Deus, foi feito um Pai Nosso a Deus. O primeiro ato constituído dessa nação foi um Pai Nosso que foi declarado. Foi lido, Mateus capítulo 5, pelo primeiro padre que pisou e estabeleceu-se então, aqui agora será uma terra e será uma nação. Não é um ato constitutivo, não é um ato que foi constituído depois pela religião afro. A religião afro vem depois da religião cristã, dos aspectos fundantes, dos princípios fundantes dessa nação. E é isso que eu gostaria que você entendesse aqui nesta manhã. Os ensinos não são apenas os ensinos religiosos, são os ensinos também de nós como sociedade que estão tentando roubar, estão tentando tirar, está havendo sempre uma promessa de uma utopia sobre a face da terra, uma utopia onde os homens e as mulheres vão viver iguais sobre a face da terra, não haverá mais desigualdade social. Esse tipo de discurso, esse tipo de promessa, originou-se inicialmente num coração de uma pessoa que era um cristão e que abandonou a sua fé simplesmente para querer dizer que a religião é o ópio do povo, a religião não serve para nada para as nações, e isso é uma mentira, porque se nós temos essa ideia de democracia, essa ideia de justiça social, essa ideia de direitos humanos, essa ideia que nós temos de compreensão de sociedade, que precisa ser uma sociedade mais equânime, mais equilibrada, isso se tem na base dos princípios cristãos, nos princípios da palavra de Deus. O Senhor Jesus, o discurso dele, eu estou transcendendo, porque eu estou entendendo que o que Jesus fez ao longo da história, e o que os seus discípulos fizeram ao longo da história, trouxe impacto, mudou o Império Romano. Isso é inquestionável. Até nos livros de histórias, pode ser o historiador mais ateu que se tenha, ele também vai dizer que o cristianismo foi quem transformou o Império Romano. Foi o cristianismo que transformou também toda a estrutura social da sociedade. Estrutura de cuidado dos órfãos, das viúvas. O primeiro orfanato foi fundado por um pastor batista. A ideia de lutar contra a abolição, como nós vimos 3 domingos atrás, os primeiros abolicionistas eram crentes. Vou puxar a chadinha para nós, batistas, William Wilberforce. Mas nós precisamos conhecer a nossa história. Nós precisamos conhecer essa palavra. Nós não podemos ficar nos encantando com as coisas que estão saindo por aí. Essas coisas que estão simplesmente sendo, através de magias e ilusionismos, tentando apresentar uma ideia de verdade, porque a nossa verdade é Cristo Jesus. Olha esse relato de Jesus, verso 13. Será
para vocês uma oportunidade de dar testemunhos, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras de sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Querido irmão e querida irmã, eu tenho visto tanto crente que não sabe explicar a sua fé, que não sabe explicar a sua realidade de vida com Cristo Jesus, a sua experiência de conversão com o único e suficiente Salvador. Tantos e tantos crentes que não sabem explicar porque eles seguem Cristo Jesus e porque Cristo Jesus é importante para a vida deles e porque eles não querem abandonar Cristo Jesus. Eu tenho visto que cada vez mais, no meio das igrejas, o que nós estamos tendo não são verdadeiros fiéis a Cristo Jesus. Nós estamos tendo uma multidão de pessoas amigas de Cristo, mas não de fato fiéis ao verdadeiro e único Senhor. E Jesus está dizendo que se nós realmente queremos atravessar o período do Apocalipse, nós precisamos estar fiéis e fundamentados à luz da palavra de Deus. O segundo momento que Jesus está dizendo, ele fala do verso 20, ele fala exatamente sobre Jerusalém, mas aqui, queridos irmãos, aqui ele já traz o período que nós estamos aguardando, a partir do verso 23. Ele está dizendo aqui, verso 24: cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Isso aqui ocorreu depois desse período de dispersão. Só em 1948 que Israel vai ter uma oportunidade de se tornar nação novamente, depois do período da Segunda Grande Guerra, depois do período da perseguição nazista aos judeus. E assim então se estabelece novamente o povo de Israel. Estima-se que a cada 5 judeus, apenas um reside em Israel. Então, ainda vemos a diáspora judaica ocorrendo desde esse período. Olha como o que o ensino da palavra de Deus ultrapassa o tempo, a história, o próprio contexto imediato e transcende até os nossos dias. O tanto que a palavra de Deus continua sendo atual. E é interessante agora o discurso que ele está dizendo. E eu gostaria que vocês estivessem muito atentos sobre esses discursos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Até o século XIX, os relatos que se tinham de tsunamis eram praticamente zero. À luz da história registrada, ocorreram apenas 2 tsunamis. Isso do século I até o século XIX. No século XX, o século que nós acabamos de sair dele, já ocorreram mais de 1.500 tsunamis no mundo. Todos nós nos lembramos do tsunami que aconteceu na Indonésia, onde foram ceifadas várias vidas. A agitação do mar com um bramido. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Cerca de 15 dias atrás, caiu nos estados de Minas, Bahia e Goiás asteroides, que nós não víamos isso ocorrendo. O último relato de um asteroide que caiu em solo brasileiro, ele data da década de 1940.
Em menos tempo está caindo mais do que isso. Vou pular o verso 27, porque aqui ele traz a advertência de estarmos então preparados para ocorrer essa volta de Cristo, a redenção. Agora, olha mais o que ele está dizendo aqui. Vamos pegar o verso 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Todos sabem, acabamos de sair da pandemia, e você sabe o que mais se vendeu na pandemia? Bebidas alcoólicas, tranquilizantes, calmantes, que estão sendo vendidos nas farmácias brasileiras e no comércio brasileiro. É impressionante a narrativa bíblica, é impressionante o discurso de Jesus. Ele virá e todo olho verá. Eu gostaria que você e eu entendesse sobre isso. Aqui, cairão pela espada e serão levados como prisioneiros. Aqui nós já vimos nações levantando contra nações. Só o que se gastou até hoje, é absurdo, o que se gastou até hoje, do início da guerra da Ucrânia até hoje, daria para acabar com a fome do mundo. A cada 10 cientistas no mundo, 8 estão trabalhando para a indústria bélica. A cada 1 milhão que se tem para investimentos no mundo, 90% é para a indústria bélica. E ainda querem falar sobre fome no mundo, as doenças, as enfermidades, tudo isso é porque o mundo está cada vez mais distante do caminho do Senhor Jesus. Qual a solução? Jesus diz, é os crentes começarem a ter coragem. Coragem de se pronunciar, coragem de esclarecer este mundo que está ocorrendo e coragem de explicar para este mundo que Cristo está voltando e que nós precisamos estar preparados, porque o Filho do Homem está vindo com poder e glória, e o tempo do arrependimento é agora, é hoje, não é amanhã, nem depois da manhã. O dia do arrependimento é agora. Aí Jesus usa uma ilustração muito interessante, ele fala, quando você olha para a figueira, você sabe quando está vindo a estação. Eu vou usar um exemplo para nós goianos. Quando a gente olha para o ipê todo florido e ele começa a cair, a gente sabe que está chegando a estiagem. A gente sabe que está chegando o tempo que vai ser mais seco. E a gente sabe que o tempo está mudando. Querido irmão e querida irmã, lendo esse texto, vendo tudo o que nós temos, o que está ocorrendo ao redor do mundo, eu e você precisamos entender que nós fazemos parte de uma geração que está à porta da volta do Senhor Jesus Cristo. E que nós precisamos estar preparados como outras gerações não estiveram. Mas o que nós estamos vendo, infelizmente, é a falta de preparo dos cristãos. É a falta de compromisso dos cristãos. É a falta de comprometimento dos cristãos. Que nessa manhã o Senhor, o nosso Deus, ilumine os nossos corações para entendermos a necessidade de assumirmos um compromisso maior com Cristo Jesus, de termos um comprometimento com o Evangelho de Cristo Jesus e de perseverarmos no caminho de Cristo Jesus. Que nós entendamos nesta manhã, os sinais estão aí, todas as pessoas estão vendo, tudo que está registrado aqui, eu tentei fazer um en passant para que cada um dos irmãos pudesse entender e ver. Tira um tempo hoje dentro da sua casa, dá uma lida nesse texto e tente você lembrar nos últimos 10 anos se essas coisas não estão ocorrendo. Se essas coisas não estão aqui. Eu gostaria de, caminhando para o encerramento,
de falar dos 3 últimos grandes filmes que tiveram recorde de bilheteria no mundo. Os Vingadores. Qual o tema que eles abordaram? Fim do mundo. Doutor Estranho. Qual o tema que foi abordado? Fim do mundo. Você acha que não é algo para a gente ser diferente? Não é algo para a gente ter um compromisso a mais com Cristo? Não é algo que deve nos levar a orar mais, jejuar mais, pregar mais a Deus e anunciar mais o Evangelho de Cristo? Não é algo, tudo isso que está ocorrendo ao redor do mundo, para um despertamento do povo de Deus, para que o povo de Deus viva e diga, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Amém, irmãos? Eu almejo o céu, eu espero o céu, eu espero Cristo vir. Não será secreto, eu não sou dispensacionalista. Eu sou bíblico, eu leio na palavra de Deus. O dispensacionalista, não sei de onde que criou essas ideias. Cada vez que eu leio, eu fico aterrorizado de ver a quantidade de pessoas que estão distantes disso. Querido irmão e querida irmã, dá uma olhada um pouco nesses pregadores aí de rede social. Eles falam de arrependimento em Cristo Jesus? Eles falam de verdadeiramente você estar fiel a Cristo Jesus? Ou eles estão falando para você ser mais feliz? Para você ser mais feliz aqui na terra? Eu quero te dizer, querido irmão, querida irmã, à luz da palavra de Deus, o que nós temos adiante de nós é a volta de Cristo. Então nós precisamos estar preparados para ela. E como nós vamos estar preparados para ela? Firmes na palavra, firmes em Cristo, confiantes em Cristo, e que nada nos abale. Amém, igreja? Que nada nos abale. Já vimos coisas terríveis acontecendo ao redor do mundo? Vimos coisas terríveis acontecendo, como nunca aconteceu em nenhum outro período da história? Estamos vendo. O século 21 é marcado até hoje por momentos tristes. O século 21, que o que nós estamos vivendo, a nossa geração está vendo, não é um período de alegria sobre a face da terra. Não é um período de contentamento sobre a face da terra. São dias difíceis, de conturbações sociais a níveis mundiais, que nós nunca vimos isso ao redor do mundo, que ocorreu de uma maneira tão vasta assim. A gente fica sabendo da notícia que o negócio que acontece lá no mundo antigo, lá, esse negócio da doença da varíola. Essa semana minha esposa atendeu alguém lá com suspeita dessa varíola de macaco. Eu falei, está muito perto de todo mundo. A gente estava aqui achando que esse negócio da Covid não ia chegar aqui. Marcaram um carnaval, liberaram o Brasil para vir gente de todo mundo. Veio gente de todo mundo, encheu esse país. O que aconteceu após o carnaval? Quais foram os meses que mais morreram pessoas aqui na nossa pátria? Março, abril, maio e junho, tudo período pós-carnaval. Quando de fato essa coisa chegou aqui em Goiânia, chegou em maio. E isso está fazendo o povo, ao invés de estar mais firme no Senhor, constante em Cristo Jesus, buscando mais a Deus e entendendo, Cristo está voltando. E se Ele está voltando, eu quero estar mais preparado, eu quero ser mais firme, eu quero ser mais fiel a Ele. Querido irmão e querida irmã, Jesus disse, Ele finaliza aqui dizendo o seguinte: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você confia em Jesus? Eu confio em Jesus. Você acredita que o que Jesus disse é verdade? Eu acredito que o que Jesus Cristo disse é verdade. E Ele disse que essas coisas vão ocorrer.
e que o Filho do Homem está vindo numa nuvem com poder e glória, e está próxima a nossa redenção. Amém? Pastor, o pessoal vai sair triste. Será? Eu saio contente, porque eu sei que Cristo está voltando. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele me escolheu para viver esses dias. São esses dias que eu tinha que viver. Esse período que eu tinha que estar aqui vivo na minha existência. É por isso que eu estou vivo. Eu estou vivo pela bendita e misericordiosa mão de Deus. Ele que me trouxe até aqui. Ele que me fez, Ele que me tocou, Ele que me chamou, Ele que me tirou das trevas e me colocou no caminho dEle. Ele que colocou dentro de mim essa sede de ler a palavra, essa sede de confiar nele, de saber que Ele é rei, que Ele é poderoso. São esses dias que nós temos para viver, e se são esses dias que nós temos para viver, querido irmão, tenha coragem, fala comigo, eu vou ter coragem. É assim que é a sua coragem? Fala, eu vou ter coragem, eu vou ter fé, eu vou perseverar, porque Cristo Jesus está vindo, e eu vou com Ele, eu vou com Ele. E a nossa missão é anunciar isso, e viver isso, e anunciarmos essa verdade às pessoas. Não temas, não temas. Pastor, o senhor acha que vai vir epidemias piores? Vai vir epidemias piores. E se Deus quiser, eu vou passar por elas e vou estar vivo aí para a glória do Senhor Jesus. Essa semana eu fui lá na minha mãe, e eu achei que tinha levado minha mãe para vacinar as 3 vacinas, né? Aí a senhora entrou lá no sistema e falou, Carlos, sua mãe só tomou 2 vacinas. Eu falei assim, olha como Deus é maravilhoso com ela. Minha mãe passou pelas 2 guerras mundiais. Minha mãe passou pelo governo militar. Minha mãe passou pela Covid. E antes da Covid tiveram tantas outras coisas. E eu falei para ela, e mãe, a senhora está firme? E ela falou assim, firme com Jesus, meu filho. Amém, irmãos? Fique firme com Jesus, porque Ele vai te sustentar. Quem segura na mão de Deus, quem segura na mão de Cristo, não desanima, jamais se fortalece nele, porque Ele é fonte inesgotável de força, de graça, de sabedoria. Ele é fonte inesgotável de vigor. Você está precisando de vigor? Pega na mão de Cristo, pega na mão de Deus. Como que eu pego na mão de Deus, pastor? É assim? Não, é joelhinho no chão, orando, é ler a Bíblia, meditando na palavra de Deus, é decorando o Salmo 23, decorando o Salmo 121, 91, o Salmo 51, o Salmo 150, é decorando a palavra, coloca 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 a palavra dentro de você, pensa na palavra, vive na palavra, sonha com a palavra, sonha com Cristo voltando. Eu me lembro de uma irmã que falava, ai pastor, eu tenho tanto medo da volta de Cristo. Eu falei, porque você não se converteu, irmã. Se você tem medo da volta de Cristo, se você tem medo de que amanhã vai ser um dia difícil, amanhã vai ser um dia complicado, é porque a tua vida não está nele, porque Ele é a rocha, amém, irmãos? Cristo é a rocha, Ele é a rocha para aquele que nele confia, Ele é o fundamento, e quem está nele não é abalado, Ele é a força daqueles que confiam. Os jovens podem se cansar, mas os que confiam no Senhor são como águias, correrão e caminharão e não se fadigarão e não se cansarão, amém, irmãos? Coloca a tua vida em Cristo, coloca a tua vida em Cristo, se renova nele, se fortalece nele. Ele está vindo, o Redentor vem, o Redentor virá, amém? Feche os teus olhos, vamos orar neste momento. Se hoje você precisa da graça e do poder de Deus, peça a Ele que Ele te dará nessa manhã, em nome de Jesus. Ele te dará
Ele te fortalecerá, Ele será contigo. Fortalece, ó Pai querido, nossos corações, nossa vida, na Tua palavra e em Ti. Tira de nós, ó Deus, essa visão de que as coisas aqui são melhores e vão ficar melhores. E que a nossa alegria seja sempre estar melhor contigo, ó Pai, estar contigo. Dá-nos um encorajamento nesta manhã, Senhor. Dá-nos, ó Deus, o fortalecimento nesta manhã, ó Pai. Dá-nos Tua graça nesta manhã. Dá-nos Tua força, Tua sabedoria nesta manhã. Faça, ó Deus, com que estejamos mais despertos, ó Deus, para os sinais, e que possamos Te buscar mais, ó Pai. Possamos Te buscar mais. Possamos viver mais para Ti. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida. Fique em pé comigo na presença do Senhor Jesus. Aguardo o dia que verei o céu, a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder, tristeza e choro não existirão, mas de lá não entrarão na eternidade com meu Salvador. Pra sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração